Aliás, a gente vai falar de um assunto que foi polêmica durante toda a semana, essa declaração que deu numa entrevista, na verdade, uma defesa que fez de união dos estados do Sul e do Sudeste nas discussões de temas importantes para o país. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deu essa declaração durante essa entrevista ao Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, e o título que o jornal usou naquele momento sugeriu que ele queria, na verdade, ter uma disputa entre o Sul e o Sudeste com a região Nordeste do país. O próprio Romeu Zema explicou a declaração. Temos já essa declaração no Twitter aqui? Temos, daqui a pouco eu mostro exatamente o que quis dizer. O próprio Romeu Zema voltou ao Twitter para explicar essa situação. O Twitter ou a rede social X, como agora é chamado, está aqui, olha, essa declaração. Aí diz o Romeu Zema, governador de Minas Gerais do Partido Novo: a união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho e na união. Fato é que a repercussão foi bastante grande, o que sugere muito claramente uma disputa já eleitoral da eleição de daqui a 3 anos e meio, pouco menos que isso, né? Lá em 2025, né? Quando nós teremos 26, quando teremos uma eleição novamente. Eleição presidencial. O questionamento, só para se ter uma ideia, é que o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, não citou o governador Romeu Zema, mas chegou a citar até a Constituição, dizendo que artigos constitucionais proíbem a divisão do país. Fato é que o governador deixou claro que ele não sugeriu nenhum separatismo. Não foi essa a intenção. E ele disse exatamente, e citou a reforma tributária, em que a gente teve, por exemplo, uma defesa do Conselho Federativo, que em tese, por esse projeto da reforma, vai receber os recursos todos de estados e municípios e depois decidir como vai ser essa divisão. E aí houve uma defesa, inclusive do próprio governador de São Paulo, que os estados que têm maior população têm um peso maior na hora de votar. Ou seja, uma regra básica, democrática da proporcionalidade. Neste caso, se os estados do Sul e Sudeste têm mais população e passa de 50% a população que reside no país, reside no Brasil nestes estados, essa proporcionalidade deveria ser levada em conta. Nós tivemos durante a pandemia, só para você ter uma ideia, o consórcio dos governadores do Nordeste. E aí, quando você tem um consórcio em defesa dos estados do Nordeste, isso sugere que, às vezes, a defesa dessa região vai em detrimento de outra região. E ninguém sugeriu que aquilo fosse um separatismo. Ninguém se aproveitou politicamente desse fato. Em que pese todos os problemas que o consórcio trouxe na discussão, sobretudo da questão da Covid, mas enfim, esse é um assunto que ficou lá atrás. Fato é que o governador Zema está deixando muito claro, e essa é uma posição muito importante, é que esses estados, onde tem a maior parte da população do país, têm um protagonismo político também. E ele reclama dizendo que exatamente esses estados abriram mão ou não têm esse protagonismo político na proporção que deveriam ter nas discussões de temas do Brasil. Ninguém está sugerindo separatismo, isso é conversa de 1900 e bolinha, isso é coisa do século passado. Expansionismo territorial, separatismo, são todos assuntos, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, do século passado. Nós estamos no século XXI. E no século XXI, se aproveitar desse tipo de coisa, declaração politicamente, só atrasa a vida do país. Sobretudo se vem de membros do governo, de um governo que precisa governar, que precisa dar resultado. E vamos de novo, o Conselho Federativo da própria reforma tributária aprovou isso na Câmara. Ou seja, um peso maior para os estados onde tem mais população de brasileiros residindo nessas regiões. E, obviamente, a proporcionalidade seria respeitada. É uma discussão meramente técnica, é uma discussão de buscar, obviamente, quem tem mais população teria um peso maior para defender os interesses desses brasileiros, dos interesses do Brasil, mas a partir do grupo que representa. Há uma exploração política exagerada que tenta se antecipar essa eleição presidencial daqui a pouco mais de 3 anos, o que não faz nenhum sentido. A gente precisa resolver os problemas do déficit que o governo criou nesse primeiro semestre, gastando muito mais, do afastamento, afugentou inclusive o investimento externo que caiu muito em relação ao primeiro semestre do ano passado, da inflação que sim se beneficia muito mais do governo passado, que teve 3 deflações seguidas, ou seja, uma série de coisas que o país precisa fazer, precisa governar, criar modelos econômicos, criar atratividade econômica para trazer esse investidor e, obviamente, criar emprego, geração de emprego e renda. Porque quando a gente tem um país crescendo, aí sim você tem o que se chama de arrecadação virtuosa, porque da arrecadação cresce com todo mundo crescendo a renda, inclusive a do próprio governo. Mas não é aumentando impostos toda hora. Ou seja, esse modelo, esse sim é o modelo do século passado que precisa também ser abandonado.
É bom a gente colocar um pouco de sensatez nessas discussões políticas, senão a gente se perde nesse lamaçal que às vezes se transforma a política brasileira, e aí nada disso é em nome do bem-estar dos brasileiros, dos mais de 200 milhões de brasileiros que moram em qualquer uma das regiões do país. Todos somos brasileiros. Está na Constituição, sim, como o ministro da Justiça fez menção, como também está na Constituição o direito à liberdade de expressão, inequívoco, porque ali está muito claro, é uma cláusula pétrea também. Esse direito à liberdade de expressão está sendo respeitado? O direito à ampla defesa está sendo respeitado no país? Esse também não é um assunto importante para a gente discutir? Excelência. Vamos lá, 4 horas e 7 minutos.